Muito bom dia, meus queridos amigos, como estão? Espero que bem. Estamos reunidos aqui para continuar o nosso estudo da Lei 8.112. Muito obrigado por estarem acessando o blog, agradeço mesmo aí toda a cooperação de vocês. Sem muitas delongas, vamos começar a trabalhar, tá bom? Na tela, Lei 8.112, vamos conversar hoje um pouquinho sobre obrigações e deveres, tá bom? Vamos lá, vamos começar com os deveres. Esse é um rol que ele tem que ser decorado, não tem jeito, tá? Porque ele traz vários objetos em si e ele é bem exemplificativo, né? Então não tem como fugir disso. A gente tem que decorar, tem que ler, tem que memorizar isso. Vamos tentar fazer alguns comentários, vamos ler juntos, vamos tentar fazer alguns comentários para a gente ter uma noção. Mas ele é muito claro, ele é fácil de se interpretar também, tá bom? Então, deveres. São deveres do servidor. Zelo e dedicação. Lealdade às instituições. Observar as normas legais e regulamentares. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Atender com presteza ao público em geral. Desculpem o erro aqui, amigos. Ao público em geral. Expedição de certidões requeridas para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. As requisições para defesa da fazenda pública. Levar a conhecimento de autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual ao serviço. Tratar com urbanidade as pessoas. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Gente, é um rol, na verdade ele é um rol exaustivo, né? Ele traz em si, ele enumera as figuras e ele exaure as possibilidades dos deveres do servidor. Tá? Mas se a gente for ver, ele traz dentro de si implícito outras obrigações, tá? Porque eles são coisas bem genéricas. Ele diz, por exemplo, aqui no finalzinho, vamos dar uma olhada, tratar com urbanidade as pessoas. Isso é meio óbvio, mas ele enumera, ou seja, você tem que tratar com cordialidade, certo? Você tem que ser uma pessoa cordata. Essas são coisas que a gente já traz. Seria meio óbvio a gente falar, pô, mas isso é da educação do cara. Mas não custa a lei enumerar, tá? Vamos lembrar aqui, tem algumas coisinhas, algumas situações que são carne de vaca aí em concurso, tá? Vamos dar uma olhadinha. Aqui. Cumprir as ordens dos superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Quantas milhões de vezes nós já vimos cair no concurso cumprir as ordens dos superiores? Falso ou verdadeiro? Um exemplo. Falso. Quando manifestamente ilegais, não. Exceto quando manifestamente ilegais. E esse inciso, ele inclusive se completa aqui no final. Quer ver? Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, tá? Ou seja, se o chefe te dá uma ordem ilegal, além de não fazer, você tem que representar contra ele, tá? Tá escrito na lei, é um dever do funcionário, tá? Do funcionário público. Vamos continuar. Levar ao conhecimento das autoridades superiores irregulares que tiver ciência em razão do cargo. Comento ainda a mesma. Você vê que é obrigação do servidor público. O servidor público, ele tem um caráter, tá? Independente de pagamento, independente dos motivos que normalmente movem as pessoas a fazerem o concurso público. O funcionalismo público, ele tem um caráter de servir ao próximo, servir ao público, servir às pessoas, tá? Então imagina-se que esse servidor, que essa pessoa que se doa, que doa o seu trabalho para a comunidade, tá? Independente de pagamento de salário ou não, que essa pessoa, tá? Ele não vai deixar que nada
manifestamente ilegal aconteça. Então é um dever do servidor público representar contra a ilegalidade, informar superiores, não obedecer ordens manifestamente ilegais e tudo mais aí que traz esse rol pra gente, tá? Então, ele não tem jeito. A gente vai ter que ler isso aqui muitas vezes, até memorizar, ou pelo menos não deixar escapar nada, tá? Vamos dar uma olhadinha agora. Não, acho que tem mais uma observação e depois vamos dar uma olhadinha nas obrigações. Tá? A ilegalidade, omissão ou abuso de poder será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando ao representando ampla defesa. Ou seja, um pouco daquilo que a gente viu com relação à petição. Você vai tem uma questão ilegal. Você já viu que é dever do servidor representar contra aquilo. Ele vai e representa quem? A autoridade superior. A pessoa contra quem vai ser representada tem, obviamente, como a gente já viu até aqui, direito de defesa. Tá? É só uma observação, mas já que a lei traz implícito aí dentro dos deveres essa questão de manter-se fiel à honestidade, aos valores éticos, se a gente for ver os deveres, basicamente ele trata de ética, né? Ele não trata ali de uma obrigação, certo? Você vai ver que nas obrigações, não, ele tem coisas, nas obrigações tem coisas como é proibido fazer comércio dentro da repartição. Legal, mas isso está nas proibições. Nos deveres, ele está tratando de coisas mais abrangentes, mais ligadas à ética, mais, por exemplo, ser pontual, ser assíduo. Se você é um servidor público, você não vai ficar chegando atrasado todo dia, senão você vai acabar alimentando o que? Aquele estigma do servidor público que como era conhecido. O cara que chegava no serviço público, pendurava o seu paletó e saía andando. É isso que a gente não quer. Então você, dentro da 8.102, na parte dos deveres, ele trata muito mais da ética, tá? Do comportamento, quase da educação do servidor, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha nas obrigações. Proibições. São proibições ao servidor: ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, sair sem autorização. É dar aquele belo campo, de repente tô cansado, tô injuriado desse serviço, ficar carimbando esses troços aqui, dando vista, certidãozinha pra cá, certidãozinha pra lá, essa mesma coisa. Vou pro shopping, vou pro cinema. A não ser que seu superior deixe você ir ao shopping ou ao cinema, tá bom? Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, tá? Ou seja, você não pode retirar nada da repartição sem autorização, tá? Isso é proibido. Recusar fé aos documentos públicos. Isso no caso de documentos que devem ter fé reconhecida, tá? Ele fala ali de credulidade. Se tem um documento que você tem de reconhecer fé, aquele documento é de fé pública, você não pode se negar a dar fé a ele, tá? A dar sua certidão, o que os seus poderes do seu cargo te incumbem. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo